Bom, a sua rádio e TV Web Sotera aqui no posto de saúde do Jardim Cruzeiro. Eu vou ter a oportunidade de entrevistar o competente médico, Dr. Luiz Henrique. Clínico geral, doutor? Médico generalista. Generalista, que é o clínico geral, não é? Clínico geral é o especialista que vai fazer a especialidade, né, para a clínica. Estou aí indo atrás disso aí justamente para seguir carreira, fazer especialização. Por enquanto atendendo como médico generalista nas unidades de saúde. Que é o mesmo clínico geral, porque o trabalho exatamente, é isso. Exatamente. Isso. Doutor, o que o senhor mais atende aqui no dia a dia? Muito paciente idoso, tá? A gente mora num bairro aqui, essa região Jardim Cruzeiro, um pessoal um pouco mais idoso, então tem muitos pacientes. Muitos pacientes vêm principalmente por controle de pressão, controle da diabetes, e a gente tem também alguns casos mais exóticos, por assim dizer, que um pouco mais desafiadores, mas que estão aí para poder resolver sempre. Quando acontece um caso que é mais grave, questão de UTI, é encaminhado? Os pacientes aqui já conhecem, já sabem que aqui é uma unidade que a gente não tem como fazer um atendimento de emergência, né? Então, nos casos mais graves, eles já vão direto para a UPA, né? Mas acontece, sim, de vez ou outra, aparecer um paciente aqui buscando atendimento, né? Que é um pouco mais grave. A gente estabiliza o paciente, né? Deixa ele o mais confortável, o mais estável possível, para poder fazer a referência para a unidade de saúde com melhor capacitação para atender esses pacientes de emergência. E quando chega um paciente com a glicemia descompensada? A glicemia descompensada, né, a gente primeiro identifica se é realmente um paciente que ele já é um diabético prévio ou é uma primeira vez. Então a gente fechar um diagnóstico, iniciar um tratamento, né, da diabetes a partir daí. Mas se ele já vem com a diabetes descompensada, o ideal é a gente fazer na unidade mesmo a insulina regular para baixar um pouquinho, com muito cuidado, porque muitas vezes a hipoglicemia é um pouco mais perigoso do que a hiperglicemia, e aí a partir daí também dá seguimento para o paciente. No caso da pressão, doutor? Pressão, a gente segue os protocolos da AHA, American Heart Association, né? São os manda-chuvas aí da cardiologia, e aí dependendo do nível pressórico e dos sintomas apresentados, a gente tem condutas diferentes. Doutor Luiz, começa a chover agora, nós vamos entrar daqui para mais um mês e pouco, ou dois, já no inverno. Quais os cuidados que se tem que se ter, especialmente com as pessoas de mais idade? As pessoas de mais idade, né, principalmente aqueles pacientes mais acamados, muitas vezes eles são imunossuprimidos. Então, uma gripezinha que pra gente não faria absolutamente nada, às vezes a gente nem pega, mas a gente carrega esse vírus com a gente, né? E aí, esses pacientes fragilizados, não é tão ideal a gente expor eles a isso. Então, o uso de máscara é essencial. A Covid passou, mas os cuidados da Covid e da gripe continuam. Então, sempre usar máscara, ambientes muito aglomerados. Você vê que tem pessoas adoecidas, ambientes hospitalares também. O ideal é utilizar máscara para evitar a exposição. E fazer sempre o uso das vacinas com regularidade, né? Para evitar. Doutor, a Covid ainda existe, né? Com certeza. Cada vez mais a gente vai percebendo assim que houve um bom controle, né? Através do uso das campanhas de vacinação. São vacinas que a gente chama de rebanho, que é o quê? Eu posso não ter tido, mas por eu ter vacinado, já é menos uma pessoa para estar passando para os outros. E os vírus, no geral, eles não querem matar o hospedeiro, eles querem poder ficar ali, né, causando sintoma o máximo possível. Então a tendência é, quanto mais o tempo vai passando, esses vírus vão ficando a menos, né? A H1N1 também fez o estrago dela na época que ela entrou de vez, a Covid também, apesar de que a Covid foi um pouco mais intensa, afinal foi uma pandemia, e por assim vai. Mas a gente não pode deixar de esquecer que ela existe e cada paciente reage de uma forma diferente. Você pode ser o sorteado que tem uma Covid um pouco mais agravada, e não é isso que a gente quer testar a sorte. Doutor, área de praia, eu tive há poucos dias na praia, sofri bastante, muito calor, de dia e de noite. Perfeito. Certo? Qual o conselho? Que quem tem pressão alta, eu estava até comentando no programa aqui na rádio, que quem tem pressão alta deve ter muito cuidado, porque come tudo, às vezes comida salgada, e aquilo com aquela temperatura, com aquele clima diferente, eu acho que isso pode oferecer risco à pessoa. Com certeza. O calor excessivo, ela não só aos pacientes que têm problemas de pressão, mas a gente está suscetível realmente a alguns efeitos, né, do calor excessivo.
Quem tem problema de pressão, naturalmente, né, a pressão subindo um pouco mais do que o normal com o calor, vai aparecer mais sintoma. Aí junto que calor, a gente está na Bahia, o pessoal gosta de ir para a praia, pede a comida de praia, essa comida já vem salgada, né? Aí junto o sal, o calor, o problema de pressão alta. E aí, meu amigo, pode ser até a quem está bebendo também, tudo isso faz com que a pressão suba, tenha um mal-estar. Mas todos nós estamos suscetíveis ao mal-estar do calor excessivo. Então é importantíssimo que faça uma coisa que quase ninguém faz: beber a quantidade ideal de água todos os dias. Claro que a quantidade ideal de água é uma coisa muito individualizada, porém a gente tem uma média, que é o quê? O peso multiplicado por 35 ml. Essa é a quantidade ideal diária de consumo de cada pessoa. Doutor, aquele cidadão que tem pressão alta, vai para a praia, com tudo que a gente falou aqui agora, e esquece o remédio. É importantíssimo que não haja o esquecimento do remédio, tá? Existem algumas estratégias para a gente burlar isso, que é o quê? Tem aquelas caixinhas que tem os dias, segunda, terça, quarta, os horários. Você preenchendo aquela caixinha e tomando nos horários certos, evita muito mais esse esquecimento. Que às vezes até quem tomou, esquece que tomou e aí repete a dose. Pode ter alguns sintomas de hipotensão por causa disso. Então assim, o ideal é que não esqueça. Mas assim, tem certeza que esqueceu? Tá lá, toma o mais breve possível. Olha aqui, prefeito José Ronaldo, eu tenho que parabenizar quando eu encontro algo importante na sua gestão. E esse médico é muito educado, muito atencioso. Obrigado. Quem vem para um posto de saúde, ele vem cheio de nervoso, e encontra esse moço aqui com toda essa educação e que trata o paciente, ajuda a melhorar. Então, quero lhe parabenizar pela contratação desse médico. Muito tempo já na profissão, doutor? Já vai fazer 2 anos já de experiência. Tive experiência já com posto de saúde, tive experiência de alguns plantões em UPA e tive experiência, uma coisa extremamente enriquecedora foi o atendimento do SAD, que é um sistema de atenção domiciliar, né? Onde a gente via de tudo, muitos pacientes fragilizados. Foi uma experiência que agregou bastante. A Dalva me falou do médico, doutor Luiz Henrique. Quando eu entrei aqui na sala, eu falei, tem um galã aqui. Trabalha lá. Já foi convidado para trabalhar em novela alguma vez, doutor? Não. Mas um amigo já perguntou se eu fui da Malhação. Olha aí, tá vendo? Galã de novela. Não sei se foi brincando, se foi gozando na minha cara, mas levei como elogio. Olha aí, Dalva, eu quero parabenizar pelo trabalho que o doutor Luiz Henrique está prestando aqui nessa unidade, lá de Jardim Cruzeiro. E quando a coisa merece palmas, eu bato palmas. Quando merece criticar, eu critico. Você sabe que eu critico, não é? Então, doutor Luiz, essa entrevista eu quero dedicar a uma pessoa, aliás, a um casal, a seu pai e sua mãe, e lhe parabenizar, viu? Porque seguiu a orientação de papai e mamãe. Isso é lindo, é lindo. Eu tenho um filho que é radialista, o outro está seguindo a engenharia, é professor, certo? E está fazendo o meu gosto. E quando o pai coloca o filho para estudar, para se formar, e que acontece como está acontecendo com esse galã, médico galã, doutor Luiz Henrique, parabéns para o seu pai, como é o nome dele? Obrigado, Marco Lago. E o nome da mamãe? Edna de Freitas Melo. Parabéns, casal. Por muita educação, muito carinho, paciência e dedicação. Eu só tenho a agradecer por essa família fantástica que eu tive a sorte de ter nascido. Poderia ser galã de novela, mas está aqui cuidando do posto, não é? Que Deus abençoe. Muito obrigado por falar a Rádio e TV Web Soter, uma das mais ouvidas do Brasil, doutor. Eu que agradeço.